as placas. Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Conversa na Rede, um espaço democrático para discutir as coisas de Blumenau, de Santa Catarina e do Brasil. Mais uma edição aqui com os nossos parceiros de sempre, alguns desfalques, alguns reforços. Hoje, Alexandre José está de férias na RIC TV Record e na Rádio Guararema, pegou uma folguinha. Aí nós convidamos ninguém menos que o vereador Jefferson Forest, do PT, para participar da nossa conversa. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Alexandre. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Emerson. E boa noite também a todos os telespectadores aqui do Conversa na Rede. É uma grande satisfação, assunto que não vai faltar para tratar com o vereador que tem se destacado aí nesse início de legislatura. Emerson Luiz, e aí, qual é a boa de hoje? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, um abraço Alexandre, Fabrício, vereador, prazer tê-lo com a gente aqui, um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu acho que a gente tem que ficar focado mesmo nesse programa com a presença do vereador para destacar Blumenau, a nossa região mesmo, porque lá pelo Brasil está enrolado, o processo está demorado, eu acho que muita coisa vai demorar para sair da teoria para ser transformada em prática. E a bola da vez, Alexandre, eu acho que é o assunto mesmo, a BR-470, eu quero ver finalmente se essas máquinas vão roncar a partir deste mês. Máquinas roncando, vamos ver se é mais um papo furado. Bom, a BR-470 é um dos temas. Fabrício Rigon, que pilota a interatividade dos nossos internautas. Boa noite a todos. Obrigado pela presença do vereador também. E olha só, o espaço para que você possa comentar com a gente já está aberto. Você pode, embaixo do vídeo, clicar, tem uma mensagem, você abre uma segunda janela e lá tem um formulário. Você preenche o seu nome, seu e-mail e o comentário que você quer, compactuando ou discordando de qualquer uma das opiniões apresentadas aqui na mesa. Esse programa, essa conversa na rede só faz sentido se a gente tiver a sua participação. Ela é muito bem-vinda aqui. O Fabrício disse tudo, ou seja, nós precisamos da sua participação para dar uma esquentada nesse programa, para dar uma animada, dê sua opinião, seu contraponto, faça o seu questionamento. O Emerson já deu aí uma pílula, BR-470, amanhã vai estar cheio de político aqui, todo mundo anunciando mais uma etapa. Será que agora vai? Quando é que as máquinas vão roncar assim? Esse é o assunto principal, mas nós temos aí toda a polêmica envolvendo a Oktoberfest aí, uma situação que a prefeitura arranjou para a cabeça, absolutamente desnecessária. Tem os bastidores da Câmara, o vereador Jefferson Forest é um dos mais polêmicos dessa legislatura. O ex-prefeito João Paulo Kleinubing acaba de prestar depoimento em Florianópolis. Hoje ele é presidente do Badesc, ele teve essa prerrogativa. O promotor Gustavo Meirelles deu um pulo na capital para ouvir o ex-prefeito. Também tem a situação, Blumenau Esporte Clube lançou time, Márcio Santos, tem o Metropolitano, ressuscitou o Maurinho e baixou o preço do ingresso, ou seja, assunto aqui não falta. Vereador Jefferson Forest, o senhor é relativamente novo de idade. Quanto tempo o senhor já está vendo essa promessa da BR-470? Alexandre, a presidente Dilma teve em maio de 2011. 9 de maio de 2011, ela esteve em Blumenau, na entrega das unidades habitacionais Minha Casa Minha Vida, lá no Passo Manso, 580, né, do governo federal, e assumiu um compromisso. São 3 anos. Né, assumiu um compromisso, né, eu lembro bem da declaração dela, podem ficar descansados que a 470 é uma questão de honra. É uma promessa, né, a gente espera que agora a promessa venha sendo cumprida. Infelizmente a obra não vai estar concluída, né, até as eleições, né, ou seja, né, não vai estar concluída, mas acho que é uma promessa cumprida e para nós, né, do PT também importante. Né, mas lembrando que o PT ficou, a presidente Dilma falou em 2011, mas o PT ficou 8 anos antes. E não do governo Lula, Na verdade, a 470 é 20 anos, né, Alexandre? Sim. São 20 anos. A obra da 470, 1 bilhão e 700 milhões, Emerson, é 2 estádios que o Brasil construiu para a Copa do Mundo. É um recurso grande, razoavelmente grande. Não fala em estádio, vocês vão arranjar para a cabeça de novo. Não, vai me arranjar para a cabeça, vai falar em estádio, Copa do Mundo. Enfim, então eu acho que é uma obra importante, né? A BR escoa toda a produção de Santa Catarina para os portos de Itajaí Navegantes, né? Sem dúvida alguma, né? Uma promessa cumprida, para nós é um alívio, né? E esperamos que o mais rápido possível as máquinas comecem a roncar. Vereador, promessa cumprida, Everton? O que tu acha? Não, só fiquei aqui intrigado, encucado. 9 de maio de 2011 foi o discurso dela que em 3 anos a obra estaria concluída, no caso esse trecho
que vai ser assinado de Gaspar ainda é mais ou menos isso? Porque cai por terra, não vai ficar pronto pelos cálculos 2014. São quase 4 então, anos. 2016? Mas faz em 3 anos, pelo menos, pelo que tu Nem tem esse sentido lote aí? que está saindo agora? São 4 lotes. São 2 lotes saindo agora. 2 lotes Dois. saindo agora. Né? É complexo, né? É difícil. É difícil. Eu acho que esses são 74 quilômetros. 74. A previsão é 3 anos. Vai ser um tempo Tá, razoavelmente mas longo. 74 daí já de Navegantes até Ideal. Navegantes ainda, isso mesmo. Agora Então não. vai muito mais Não, longe. vai né? muito mais longe. Vai mais longe, vai mais Vai. longe. Infelizmente vai mais longe. Mas o fato de começar a obra já é um grande avanço. Sim, sim. Tomara que não seja a mesma novela da BR-101, né? Não. Que foi uma novela e nem está completamente Não, até duplicada. hoje. Tu tranca ali no sul do estado. Não, em Laguna aí tá tu terrível não anda aquela mais, ponte né? agora. E o mais interessante, Alexandre Emerson, eu acho que vai ser 470 é fruto da pressão. Sim. Né? Não tem um pai da criança. Mas amanhã vai ter um monte de pai, mano. Amanhã vai estar cheio de pai. Todo mundo. Então, Né? Mas assim, e também o povo não vai, acho que aquela pessoa ali foi o cara que fez a 470. Eu acho que nem a situação eleitoral da Dilma vai ser favorecida fazendo a 470 em Santa Catarina. Até O porque, fiasco foi grande. deixar bem claro, ninguém está fazendo nenhum favor. Claro. Ninguém está fazendo nenhum favor. Assim como se demorou muito tempo, o PT está demorando 9 anos para fazer a obra no governo. É isso que está claro. Está tendo a coragem de fazer? Não, parabéns. Mas também não é nenhum favor. Nós estamos muito atrasados com essa Sim. necessidade dessa obra. Outro fato importante, Alexandre, Emerson, Fabrício, a 470 ficou de 98 a 2001 nas mãos do Estado. Ela voltou para a União em 2001, que foi entregue em péssimas condições, diga-se de passagem. Né? O governo Lula pegou a 470 do governo do Estado na época. Eu fico só imaginando também, porque a 280 é uma obra que, assim como a 470 lá, a pressão é grande para que ela saia do papel, também está no campo da teoria. E eu fui ano passado, até um absurdo, eu não conhecia ainda São Francisco do Sul. Eu fui por volta das 4 horas da tarde tentar entrar em São Francisco do Sul, Araquari, São Francisco do Sul, e peguei a 280. A gente fala do movimento da 470, mas lá também é terrível por causa do porto. Sim. Lá também é um avanço, uma negociação que não saiu do papel também. Lá a pressão, eu fico imaginando Brasília, a própria presidente, seu staff, mas o que deve ser prioridade? 280 ou a 470? A gente está sofrendo pressão mais de que lado? Enfim, lá 280, as máquinas ainda não vão roncar. Está no processo lá também de licitação. Mas eu espero que essa ordem de serviço, vereador Alexandre Fabrício e amigos, ela de fato se traduza em ordem de serviço literalmente. Literalmente. Porque a gente já ouviu tanto discurso, tanta cerimônia como ordem de serviço, aí esfria, demora, 30, 40, 50 dias depois começam as obras. Essa novela, mais ou menos guardada as devidas proporções, aconteceu na Itopava Central, nas rótulas da SC 474. Eu lembro da ordem de serviço, a imprensa foi lá, fez um oba-oba, não saiu, demorou e até hoje. Não, depois do anúncio, impressionante. Fizeram o quê? Uma até agora? Uma mal feita. Uma mal feita. Uma mal feita. Aquela perto do aeroporto e as é outras terrível, que nem está esquece. pronta. Fizeram duas. Fizeram, eu acho, aquela próximo do posto Zandonado, RG, no Pedro I. Fizeram aquela lá no mercado, na Rede Top. E aquela terceira tentaram fazer no aeroporto 6, até hoje. Não resolveram. Aí eu fico imaginando, anos já, para fazer 6 rótulas básicas, que eu achava que seriam rótulas mesmo, são semáforos. Se a gente parar e analisar, são semáforos. Aí você fica preocupado mesmo com a duplicação da BR-470. Quanto tempo vai levar? Aí eu achei um barato aí o anúncio foi terça-feira, né, da duplicação. Sim. Eu estava em Florianópolis, foi ontem. Foi. Aí na segunda-feira à noite... Aí dele entrou ao vivo? Mas daí na segunda noite ligou a assessora da ministra Ideli Salvati. Tem um furo para vocês, saiu da reunião agora e tal, e olha, vamos anunciar, tá tudo certo, é essa semana, não tem mais erro, sendo que no dia anterior a ministra deu uma entrevista para o Roberto Azevedo, do Grupo RIC, onde ela dizia assim, olha, pois é, o DENIT entrou em greve, nós não temos como fazer, não sei como é que vamos fazer. Bom, mas daí a assessora disse assim, não, queremos botar a ministra na RIC, queria pedir espaço para o Alexandre José lá na Rádio Guararema e tal, né? Então a gente sempre... São 2 veículos independentes, diferentes, mas as pessoas às vezes confundem e tal. Falou no Marcão também? Mas deixa eu dizer. Mas a assessora. Eu não ouvi, mas vi no Aí a Facebook, assessora né? conversando e tal. E aí, quando eu termino, a assessora diz, olha,
A ministra pediu para ligar só para os Alexandres, só para vocês. Ela não vai dar essa notícia para mais ninguém. Tem muito Alexandre. Aí eu digo assim, tá bom. Aí peguei, fechei, fui pro Facebook, o Marcão da Rádio Menina já garganteando, o Santa já tinha publicado. É um espetáculo, né? Acho que alguém é índio aqui, sabe? Só porque estão em Brasília. Não é assim, gente. Pode ir lá, não precisa ter privilégio para ninguém, dar informação para todo mundo corre atrás, é o nosso trabalho. Se eu aproveitar, sem frescura, sem se eu só frescura. aproveitar esse teu gancho, você estava na capital e na entrevista ontem para o Alexandre Pereira, já que o José está de férias lá no Jornal do Meio Dia da RIC, e aí dele. E a ordem desse serviço vai ser assinada na quinta-feira e vocês vão definir o horário. É espetáculo. Eu achei muito engraçado. Aí, meia hora depois, eu vejo na internet já o horário definido. Não, tudo. Não precisa, gente. Não precisa. Vocês têm que a classe política tem que se dar conta que está todo mundo mais antenado. Eu acho que aqui, eu acho que foi o Jefferson que falou, o Emerson que falou. Essa questão da BR-470 não vai ter um impacto eleitoral ajudando A ou B, ela pode prejudicar a ou B, mas ela não vai ajudar. As pessoas estão conscientes, é uma obrigação do poder público. E aí, na apresentação, eu me esqueci de duas coisas. O nosso querido Peninha se escafedeu. Notícias do Ninguém Peninha. sabe do Peninha. Mais um Miguelite. Mais um Miguelite. Me falaram que ele podia estar numa igreja, porque ele está com essas questões religiosas. Mais um dobre. Mais um dobre e tal. Acho Então que é o porque eu Peninha. vim, Alexandre. Talvez seja. Ele já passou aí, cruzou a calçada aí com o vereador, nem cumprimentou, o Peninha assim, mal educado. Mal Tal. amarado, né? E também dar um grande abraço aí aos nossos parceiraços aí da Quasar Produtora, ao Renato, ao Diego. Desculpe o atraso, vai um abraço aí para eles. Sem eles, esse programa não estaria no ar. Para finalizar essa história da BR-470, eu também achei interessantíssima a explicação por que é em Gaspar, né? Tem muita gente contestando. Não, também. é interessantíssimo. Poderia ser em Caial também. Não, por que é em O voto é Gaspar? Gaspar em Não tem Caial. nada a ver com o prefeito e o vice são do PT, não tem nada a ver, porque... Aí hoje eu ainda vi uma explicação no jornal que é para pressionar o ministro ali da ponte. Blá, blá. Posso falar uma coisa? Vocês Pode. reclamam. Vocês reclamam de tudo. Reclamaram de tudo da 470. Mas o senhor lá na tribuna da Câmara vive Mas a reclamando, vive reclamando. Mas a nossa barriga não tá cheia. A gente reclama, mas... Mas o senhor Não, tem uma faladores, explicação plausível para inaugurar? Eu acho que em Gaspar foi no ginásio por causa do tempo, né? A argumentação foi. Tá com uma cara de... Tá com uma cara de... Ninguém consome tecnologia. Vai que resolve chover. Sim. E Blumenau não tem nenhum lugar coberto. vai que- Defesa Civil, né, cara? Vai que ninguém encostou o Ronaldo Coutinho. Não, mas é um espetáculo. Mas aí, no caso, o pontapé inicial, digamos então, parte de Gaspar. Essa sim. é a lógica. É a lógica. A lógica é que, inclusive, tem a máquinas lá amanhã Roncando. roncando. Aí eu quero. Se o roncar é para trabalhar. Eu uso a expressão e ficou. Ficou. Do teu sogro, do Décio Lima, sobre a entrevista que ele concedeu quando eu estava na Rádio Menina, no Bote a Boca no Trombone, e já faz uns 2 anos. As máquinas em breve vão roncar. Ele usou essa expressão e ficou. Aí você fica na dúvida, elas vão roncar porque vão ficar paradas dormindo mesmo? Ou vão roncar pelo ronco do motor, pelo Do barulho? trabalho. Minha mulher Será não que pode- amanhã já tem alguma máquina trabalhando ou só fazer um grau ali? A expectativa é que esteja trabalhando. Trabalhando. Vem cá, alguém sabe o que vai acontecer com o viaduto da Mafisa nessa história? Não, o elevado da O Mafisa. elevado. Aquilo Não é mais viaduto, não é mais viaduto. Aquilo é um elevado. Não se conclui também, né? Né? Não. Porque Aquela desapropriação da Itapavazinha, É um que absurdo. novela. não, ele vai Impressionante. passar exatamente no meio desse caminho. Então, E Ah, toda é obra verdade, envolve verdade. passeios, passarelas, viadutos, é muita coisa, gente. Vão destruir aquele elevado, será? Porque até hoje, né, com todo o perdão aí aos empresários, foram eles que bancaram responsabilidade foi a da ideia. CIB. Isso, exatamente. Foi da CIB. Mas, pô, você mudou o curso da BR pensando... Porque todo mundo sabia que um dia a duplicação iria sair. E agora, como é que vão fazer com aquele viaduto? Mas, vereador, foi responsabilidade da CIB, foi ela que construiu? Mas a responsabilidade é assim, Não. deu pitaco. Não, mas... Né? E na época o governo atendeu. Mas quem é o Né? poder? Por que construiu aquele Mas todo troço mundo ali? tem medo da CIB dos empresários. Ah, Alexandre. bom, mas aí... Tem não. medo. Tá, isso A é CIB- na cidade. A CIB se manifestou sobre a ponte do centro, meu Deus, cara. Não, isso é verdade. Tá Todo mundo correto. tem medo? Mas não é o caso, né? A responsabilidade é de quem fez aquele Claro, trem ali, ali, né? quem fez. Mas que eles têm uma exceder, moral, tem ou força, pelo tem menos, força. nos bastidores. E até só então já vamos para um outro assunto. Eu não sei como é que tá o humor do pessoal da interpatronal, da patronal sindical, com a saída do Adilson Baia. Do Adilson. Por quê?
eu já tinha participado de uma reunião no período eleitoral, todos eram unânimes em detonar o candidato Napoleão e principalmente o candidato Jovino. Falaram assim, e aí, vocês vão votar nesses caras e papapá para entregar pro Jovino. E todo mundo sabe que o Adilson caiu porque tropeçou nas pernas deles, mas o Jovino tava cavando, né? O vice-prefeito tava cavando aquele negócio ali. Então, ou seja, caiu o único cara que tinha um cara que tinha uma indicação do empresariado de Blumenau. E com uma força tremenda do Jovino. Eu acho que o Napoleão foi muito esperto. Tem o Stodic também, Alexandre. Tem o Stodic também, sem dúvida, é verdade. Que é o outro que a batata tá assando. Mas eu acho que o Napoleão foi muito feliz na escolha do Paulo França, porque de qualquer jeito ele deu uma. Ele tirou o cara que estava se atrapalhando e colocou um cara que tem uma ótima relação com o empresariado, que é o Paulo França, e que não vai deixar o time do Jovino apitar muito nessa coisa. Mas também tem o Ricardo Stodic, que se meteu em um monte de polêmica recentemente, mas também é um outro estilo, né? Não dá nem para comparar o Ricardo Stodic com o Adilson Bayer. O Ricardo tem muito mais café no bule com relação à gestão. Mais que 6, 7 meses do governo Napoleão atribulado, confuso, né? Nos bastidores. 5 secretários caíram. 5? O que o senhor acha? 5 caíram. O senhor acha que está confuso? Não, eu acho assim, Alexandre, o governo Napoleão fez ótimas escolhas. Algumas pessoas experientes. Passaram pela administração pública, com acúmulo, com experiência, e vieram para contribuir, com certeza vão contribuir muito. Outras pessoas não tinham sequer alguma experiência no serviço público, que é o caso do Adilson, do Xté, de alguns, né, que com certeza vão enfrentar problemas. O que eu acho do governo Napoleão? Acho que o governo Napoleão está perdido em muita coisa. Pode ser que em 2 anos, 1 ano engrene, mas está perdido. Sem cérebro, não sabe para que lado vai. Né, os secretários, conflitos, eu acho que o governo Napoleão não sabe direito o que vai fazer com a cidade de Blumenau. Essa é a minha opinião pessoal em relação ao governo Napoleão. Nesse caso, faltou experiência de prefeitura ou jogo de cintura, política, para esses que acabaram saindo ou derrubados? Porque a gente, nós não podemos confundir campanha com administração pública. Campanha, a gente sabe que tem toda uma história de marketing, uma estratégia, conjuntura política. Mas esse é um dos problemas, né? Na campanha, os políticos geram uma expectativa grande e depois não querem ser cobrados. Sim. Porque na campanha pode tudo. Claro, eu vou usar, inclusive, nos 4 anos de oposição na Câmara, todos os vídeos que o Napoleão produziu. Vou usar. Prometi que ia entregar remédio em casa. Tá lá o vídeo. Vou botar na tribuna da Câmara. Vou usar isso. Né? Usou na campanha, a população tem que perceber. Mas a campanha a gente sabe que é estratégia de marketing, enfim. Ô, Alexandre, deixa eu só aproveitar a história da ponte foi uma das maneiras levantadas para... a ponte foi um fato, do segundo turno. Não, e a ponte, a gente até comentou, teve um debate recentemente no Festival de Comunicação da Faculdade Ibis, que estava eu, o Carlos Tonetti, o Fabrício Wolff e o Honor Filomeno, que foi coordenador de campanha. E a gente indagou ele, assim, de onde é que tirou essa ideia, de quem é que tirou esse coelho da cartola da ponte, porque não se falava, e todo mundo atribuía isso ao marqueteiro, mas diz que quem tirou essa sugestão foi o Paulo Gouveia da Costa, que já foi secretário de Planejamento, que tinha essa ideia e tal. E foi uma jogada maravilhosa, e isso começou a mudar todo o curso da eleição. O pessoal comprou e foi embora. Porque a gente sabe que campanha política depende, tu pegou uma sacada boa e conseguiu fazer chamou movimento, para né, marola, aí tudo vai. Claro que tinha uma condição muito mais favorável ao Napoleão pelo desgaste de João Paulo Kleinobin, pelo desgaste do PT aqui, enfim, tinha uma conjuntura favorável nesse caso. Muito favorável. Só aproveitar essa palavra, essa expressão que você usou, oposição. A gente sabe que você está brigando, você é oposição mesmo, você está batendo, é um dos que está pegando, mas como é que está a oposição hoje na Câmara de Vereadores, depois de tanta costura do próprio sistema do Napoleão, conversando, puxando um daqui, arrastando outro aqui, dando uma secretaria ali, um cargo a colar. Tem oposição hoje dentro da Câmara? Como é que está essa relação? A Câmara é uma situação complicada, Emerson. Porque assim, nós somos oposição. Eu sou oposição e estou ali para fazer oposição, para fiscalizar. E vou exercer a prerrogativa intensamente. Todas as armas que puder utilizar e fiscalizar intensamente, a gente vai fazer. Por um outro lado, tem a bancada do PSD e do PR. Né? O vereador Robinho bate mais, o Fábio menos, o Célio menos, o Mário às vezes. É porque eles estão visivelmente constrangidos. Pois é. Porque o Fábio, se tivesse liberado, já tinha enfiado os 2 pés na jaca. Sim. Ele mesmo já falou, meu problema é que eu tô com esse pênalti nas minhas costas, que não é pouco, diga-se de passagem,
Mas ele, se tivesse, já tinha enfiado. Ele diz, mas acho que está doido para ir para o governo. Tu Alexandre. diz, é. Ah, não tem dúvida. Hoje São ele diz que está acostumados com o adorando ser governo. oposição. Eles estão doidos para ir para o governo. Tu diz, Fazer né? oposição é enfrentar. É enfrentar intensamente, não é bem assim. Eles vão lá, bate e depois aliviam. Bate e aliviam. Né? Não é, oposição não é assim. Por um outro lado, para nós também é desconfortável eles estarem naquela situação meio que de oposição. Né? Hoje eu queria que eles fossem para o governo. Né? Vão para o governo, recompõem o que era o governo do João Paulo. Para nós fica muito mais fácil. Por outro lado, o governo Napoleão também é muito inábil com a Câmara. Não tem maioria, a maioria não é sólida, os vereadores batem cabeça, o líder do governo acho que mais prejudica do que ajuda o governo. Né? Então tem tudo isso. Mas assim, eu concordo contigo, vereador, mas ele é inábil na relação com a Câmara, mas ele foi maravilhosamente esperto quando a Câmara se montou desse jeito. Porque, tirando os vereadores do PSD, que poderiam voltar ou não para uma base governista e tal, tinham 3 caras que são bocudos, que se elegeram pela oposição. O senhor, mas assim, o senhor ainda tem essa coisa, está começando, mas o senhor era um cara mais inexperiente. Vanderlei de Oliveira, que virou presidente da Câmara e, por conta disso, está numa saia justa, né? E o Ivan Nats, líder do governo. Ou seja, deram a presidência para o vereador historicamente mais combativo da história dessa casa, recentemente, e para o Ivan Nats, que prometia acomodar, deram como líder de governo. Eu acho que o cara que pensou essa estratégia tem que dar uns parabéns para esse cara. Isso foi brilhante. Mas será que foi cirúrgico. pensado? Eu acho que foi. Eu acho que foi. O mais difícil foi ter colocado em prática e conseguiu. Mas vamos lá. Quando acabou a eleição, nós recomendamos o voto no Napoleão. Sim. Eu votei, fiz campanha no segundo turno para Napoleão. Convenci boa parte da depois disso que a petezada não vota no Claro, PSDB. Convenci E o boa Hitler parte tá perdido. dos militantes do PT que iam anular o voto a votarem no Napoleão. Aquilo ali favoreceu para a eleição da Câmara. Houve uma composição com 10 vereadores. Eles trouxeram o Becker, que estava do lado de lá, né, para ali, e ali elegeu a mesa diretora. Aqueles 10 vereadores que elegeram a mesa diretora, não necessariamente são os 10 vereadores, não são, que dão base de sustentação para o governo. Né? Eu acho que foi muito no deixa a vida me levar. A eleição da mesa e a composição do política que o governo tem na Câmara. Por um outro lado, o vereador Ivan Nats, respeito muito pessoalmente ele, né, mas ele como líder do governo, na minha opinião, eu acho que ele mais atrapalha o governo que ajuda. Né? Liderança do governo tem que transitar entre as bancadas, tem que ter boa relação com as bancadas, né? Tem que ter um diálogo profundo, experiência. Mas tem 2 líderes do governo lá, não tem? Não tem o sem mandato? O Raimundo? É Raimundo Mete? Não é verdade? O Raimundo tá mais lá? Não, O Raimundo, olha, eu gosto do Raimundo. Não, mas eu também, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu também. Eu prefiro dialogar com o Raimundo, por exemplo, que com a liderança do governo. Já está chegando recados aqui, mas esse eu não posso deixar. Não, esse não. O vereador Fábio Fiedler, que está nos assistindo, ele diz o seguinte, eu imagino que seja para o vereador Jefferson, mas claro que é. Tu quer que nós vamos para o governo, Jefferson? O PSD e PR está independente. E o PT que fez a composição com o PSDB. Composição para eleição da mesa. Independência não existe. O vereador Fábio está doido para ir para o governo, viu, vereador Fábio? A gente sabe disso. Vai ter direito de resposta, pode voltar a chamar aqui. Só com a mesa abraçada ou está passado no geral? 2 vereadores do PSD e PR, quem faz oposição e bate é o vereador Robinho. Né? Os demais alivio, papapá. Mas e lá, governo... Mas o secretário Mário Hildebrand tem dado umas incomodadas. Tem dado? O Fábio ali, na medida do possível, também tem dado. Muito pouco, né, Alexandre? Não. Mas pela capacidade política e o respeito dele, poderia fazer muito mais oposição. Mas que eles querem para o governo, a verdade é essa. O governo Napoleão não abriu, né? Não quer eles. O governo Napoleão não quer eles. O que é uma pena. Eu gostaria que o governo Napoleão quisesse a bancada do PSD-PR, ficaria muito mais clara a política, muito mais tranquilo dentro da Câmara de Vereadores. Viu, vereador Fábio? O Fábio está dizendo líderes do governo. Ivan, Raimundo e Vanderlei são 3. É um espetáculo. Tem gente mandando mensagem para nós aí, Fabrício. Tem comentário já. Éder Lima, obrigado pela participação, Éder. A reação. Deixar o convidado falar. Tá falando, Éder, já liberamos espaço para ele. Obrigado, Éder. Companheiro, é isso? Obrigado, companheiro.
Também o Tonete Não participa tá com a falando. gente. Olha só, o Tonete não está assistindo. Como é que é o nome do programa lá? Tonete não tá assistindo o Ayrton Floriani? Isso aí. Tonete, maravilha, cara, nem tudo tá Tonete. perdido, cara. Ele diz o seguinte, que a presença do vereador do PT no programa é totalmente parcial. E na semana que vem ele exige a presença do Robinho para contrabalancear por aqui. Não, já estamos convidando o Fábio Fiedler Não, aqui. está- Quer dizer, não está- estamos, não, calma, Fábio, não bota na agenda, tem que acertar com as partes aqui. Bacana, Fabrício. Não, mas essa é a dinâmica do programa, essa brincadeira aí que a gente fala das coisas muito sérias, mas é de uma forma mais descontraída, coisa que às vezes a gente não consegue. Mas os temas são bons, e vou dizer, Sim. e a gente leva em consideração. Né? Para mim, estar na política, ouvir o programa, ouvir o debate de vocês aqui, ajuda bastante. Né? Porque estão falando dos temas da cidade. E hoje E da a gente- forma como a população está vendo. Né? Porque vocês gostam de falar Como com uma eles estão forma. falando. Como a população está maquiagem, sem falando. maquiagem. E hoje é bom que está todo mundo conseguindo falar, porque o Peninha não está aqui, bem feito, ele não vem, pelo menos ele vai ser corneteado e vai ouvir isso até o final. Bom, já aproveitando o Fábio Fiedler, que agora joga um confete aqui ao Jefferson, parabéns ao Jefferson, respeito a posição dele. Agora vamos falar dessa questão da Oktoberfest. A prefeitura cheio de pepino, cheio de dificuldade. Tem essa polêmica da ponte do centro, o rolo com os servidores do CETERB da Guarda, tá ruim de finanças, já são 5 secretários de fora, tem toda essa dificuldade aí e me arranja problema onde nunca houve. Eu respeito muito, eu gosto muito do ex-presidente da CIB, hoje diretor-presidente do Parque Vila Germânica, Ricardo Stodic, ele esteve lá segunda-feira com a gente. Até agora eu não consegui entender quem reclamou do desfile. Quem reclamou? Se tem uma coisa, eu tive o trabalho de olhar as reportagens que a gente fez na RIC ano passado. Nenhuma alguém falou mal do desfile. Eu olhei as reportagens do Jornal de Santa Catarina sobre a questão do desfile. Em nenhuma houve reclamação. Ou seja, para quê? Tudo bem, vamos discutir, precisa ser sempre igual? Não precisa ser sempre igual. Mas como o Ricardo Stodic está debutando na gestão do Parque Vila Germânica, o prefeito Napoleão está debutando na gestão da prefeitura, toca a festa como está aí, com a maestria que o Norberto Metz sempre fez. Toca. E aí faz uma pesquisa. Ouve os grupos. Agora, não chega lá e dá um canetaço e diz que vai ser assim. Então pegou muito mal essa questão, como também está pegando muito mal essa questão do traje típico, que eles podem até ter razão. Pode até ter razão na discussão, mas atribuir isso ao fato que o Ministério Público propôs um termo de ajustamento de conduta não é legal, porque não foi isso. O que o Ministério Público pediu é que a Prefeitura arrumasse mecanismos de controle de entrada em períodos de pico. Então também não é essa a questão. E fora outras discussões que estão permeando aí, ou seja, que podia dormir sem essa. Tá, mas o prefeito assinou, corroborou com isso? Aí... Tá em estudo? Não, mas aí vão recuar então depois vamos procurar o Jefferson aqui. O senhor votado. estava na sessão ontem. Sim. Eu soube, eu não acompanhei, mas eu soube que o vereador líder do governo, Ivan Nats, disse que não estava nada decidido, que estava em discussão. Procede isso? Na verdade, mas não é bem assim. O governo encaminhou um projeto para a Câmara para tratar da meia entrada. Nesses moldes que Não, o também a Alexandre entrada falou. sim, mas meia do entrada. desfile. Do desfile, né, o que chegou para nós é que o desfile seria reduzido o tempo. Mas né? o vereador, o Ivan Nats falou sobre que estava em discussão? Mas o vereador Ivanazzi, às vezes ele fala que não ia fazer o JAS, que vai fazer, então eu não levo muito em consideração lá. Né? JASC, Então, vai? os jogos abertos. Não vai sair? Não, é porque ele disse que o Blumenau não ia fazer. Defendeu que não. Né? E depois a gente sabia que ia. É que Então, também o que é acontece? complicado aí, vamos Ó, lutar quanto tempo. A Vai Comissão fazer, de vai Constituição sair, e vai sair. Justiça, a Comissão de Constituição e Justiça pediu do vereador Fábio, né? Vai fazer uma reunião com todos os grupos, Que eu gostei com a muito. Secretaria de Turismo. Eu achei uma bela iniciativa. Claro, para Isso aí, poder houve fazer quem essa discussão. houve quem está envolvido. E para poder clarear também a própria opinião dos vereadores. em relação Será a que isso. reclamaram que vou ser muito sarcástico, irônico aqui, o tempo, porque você fica no desfile tradicionalmente que são 2 horas? Não, aí que tá. Não são 2 horas. O cara quer dar uma urinada, porque os caras vão enxugando, a maioria vai. E o cara fica segurando o tempo todo, não é fácil. Tem uns que saibam lá. E aí sabe o que eu me lembro? Assim, ó, eu não perguntei, obviamente, isso pro presidente. Ano que vem é ano de eleição. Sim. Vai ter candidato do governo do estado aqui. Diz que é o PSDB, vai ter candidato. Vai ter candidato do PSDB a presidente. Historicamente, quando tem esses candidatos em ano de desfile, eles não vão desfilar?
Ou alguém se esqueceu do José Serra aqui? Claro que vão. Né? E aí, Inesquecível. eu me lembro quando o José Serra. Serra esteve aqui, atrasou todo o desfile. E aí, quem é que vai bancar e dizer assim, o senhor não? Então, Demora, né? Não, é que um desgaste desnecessário. Também nós temos a informação que tem um processo de gestão financeira da festa, já saíram 2 editais, não apareceu ninguém, porque não concordaram com as cláusulas, ou seja, tem algumas coisas acontecendo no Parque Vila Germânica que chamam a atenção. Alexandre, acho que o governo Napoleão devia ler o seu blog e usar como consultor. Menos, não, Por já quê? vou complicar. No primeiro ano, o governo tinha que estudar a possibilidade. Né? Agora já chega de cara, perdido, tentando mudar, sem fazer um diagnóstico, identificar aonde poderia ser mudado ou não, né? Bateu cabeça. Perdeu. É desnecessário. Perdeu. E quebrou até o charme do Pavilhão 1, né? Com as artesanais, vão espalhar em outros, mas o cantinho do Blumenauense sempre foi o, Sempre. o Pavilhão 1 ali com a perdeu. família. Mas eu preciso te dizer que essa é uma experiência que talvez... Mas o 1 ele vai permanecer ou vão... Não, eu acho que vai Todos ficar vão mesclado, ficar, mas talvez seja para ampliar, porque ficava muito segmentado. Talvez, Também. sabe, algumas coisas... Mas a gente sabe que até que horas que a festa é boa e até que horas que verdade, tem que pegar quando embora. dá para ir, quando Pra nossa dá idade, pra né? Tem gente família... que gosta de empurrão. Você se Loucura, lembra né? Já deu. Foi na gestão do PT quando inventaram essa história da festa da família, eu me lembro, o secretário era Luiz Carlos Nemitz, aí numa segunda-feira ele... Foi famosa essa, ele abriu a festa da família, a família tem que estar aqui, não tinha ninguém. Aí só via, estava cheio de garota de programa, era um tal de disparar cartãozinho aqui e tal. E as gurias, só estavam as gurias da casa. Segunda, né? Não, vou te contar, não. E a prefeitura agora também está anunciando que vai fazer de graça, segunda-feira, no Oktoberfest para o Blumenauense. Aí vai ter atração. Segunda-feira, cara. Não Difícil, dá, difícil. não é o caso, não é o caso. Não. Segunda não. E o berreiro ontem na Câmara com relação a essas questões foi grande? Foi, né? Pautou, né? Porque o governo perdeu, o governo acho que perdeu uma boa oportunidade de não mudar, de poder ter feito um debate mais aprofundado, né? A respeito da posição do secretário Ricardo Stodic também, procurou quase todos os vereadores, né? Mas assim, o debate aconteceu, né? O que chamou... O Tonetti participou com a gente, inclusive ele fala com relação ao Ricardo Stodic, e ele disse que daqui um pouquinho ele vai entrar em uma luta corporal com ele mesmo, inclusive. Uma observação dele. Também participou com a gente aqui o Emil Chartour. Ô, Emil Chartour conseguiu? Tá acessando? Tá tudo certo. Ô, Emil, que bom, cara. Ele disse ser contra essa história de cortar a entrada de pessoas que estão trajadas tipicamente para poder participar da festa, afinal são os blumenauenses, é quem de casa tem indo lá para valoriza ter o traje, a sua participação. a festa. E daqui um pouquinho também tem pergunta, aí o vereador pode responder daqui um pouco, do Renato Augusto. Ele pergunta com relação à presidência do Vanderlei de Oliveira na Câmara, dizendo que foram 8 anos de oposição ferrenha a João Paulo Kleinman e hoje ele anda pelo mesmo caminho. Pergunta a resposta para daqui um pouquinho daí. Não, já vamos responder. A bola tá quicando aí. Em relação à presidência do Com governo relação Vanderlei, a... Exatamente. acho O que senhor já andou se estranhando aí bastante com o seu colega Vanderlei de Oliveira? normal, divergência existe, né, Alexandre? Né? Eu estou ali, vou cumprir o meu papel em relação ao governo, vou cumprir. Mas assim, o vereador Vanderlei, ele se elegeu com apoio da base do governo hoje, né? Obviamente ele tenta conduzir a Câmara, né, respeitando quem o elegeu como presidente, né? E acho que está fazendo o trabalho dele. Quem o elegeu ou quem o colocou lá? Quem o colocou como presidente, isso. quem o elegeu como presidente da Câmara, né? Quem o elegeu como presidente da Câmara, ele está respeitando, né, Porque aquele eleitor mais ferrenho do Vanderlei se decepcionou, né? Ou pelo menos está se decepcionando com algumas atitudes. Eu não sei, né? Eu não era eleitor do Vanderlei. Não. Mas aí. Mas mesmo partido, né? Eu acho- Companheiros. Companheiro, eu respeito Sim. muito a história do vereador Vanderlei. Imagina, o vereador Vanderlei tem uma história grande dedicação. O que a gente entende, a postura de um presidente tem que mudar, mas ele tem que ter cuidado para não entrar de corpo e alma em algumas defesas, né? Então, o próprio episódio da sede do Legislativo, até agora eu não entendi como é que ele me arranja para a cabeça ele administrar tudo isso. Ele não precisava, Ia ser lá embaixo, né? não precisava. E, vereador Jefferson, falar em sede da Câmara, por que o senhor não compareceu na inauguração da Câmara? Alexandre, eu solenidade. deixei claro, né? Falei para ti, inclusive, aquele dia, eu era contra aquela situação ali.
Mas o que o senhor é contra? Por que é contra? Vamos lá. Imóvel, o ano passado era 18 mil reais de aluguel. Foi para 46. Aquele lá era 18 mil? 18 mil. Opa, mas ninguém sabia. 46 mil, tá? Mas por que subiu? Ache um imóvel... a inflação É a inflação É. da Dilma é essa ou não? Ache um imóvel na cidade que custa esse valor. Procurem. Eu acho muito difícil, né, ter um imóvel com esse valor. Outra questão. A Câmara gastou 2 milhões de reais para adaptar o imóvel. Se eu vou alugar a tua casa... Mas o vereador Vanderlei disse que isso foi pago pela Ibiza, administrador do imóvel. Ele falou isso com todas as palavras para nós na entrevista coletiva. Não. O que a Câmara gastou para adaptar aquele espaço lá para ser a sede legislativa foi 2 milhões de reais. 2 milhões? Sim. A Câmara gastou 2 milhões de Sabe reais. que tem A lá- reforma. A reforma? 2 milhões? Não, Adaptação adaptação para ser o entende-se como legislativo, reforma. para poder usar como o legislativo. Eu não sei a pintura, a estrutura, isso eu não posso tá bom, dizer. sim. Agora, o que foi adaptado lá para ser a sede do legislativo, né, que diga-se favorável, eu era favorável a sair de onde estava na prefeitura. Sim. Né, agora, vamos lá, eu acho que foi feito um péssimo negócio. A Câmara devolveu nos últimos anos mais de 32 milhões de reais para o executivo do 10º, que é o recurso da Câmara. A Câmara poderia ter pego 1 milhão de reais por ano e ter financiado ou comprado um terreno e ter financiado a construção de uma sede própria. Foi um péssimo negócio, na minha opinião, um desperdício do recurso público, né? Paciência, a gente está lá. Quando eu cheguei, o contrato já estava assinado, né? A situação toda estava armada, não Outra posso coisa, fazer pra mais nada. que fazer no fim de uma gestão? Tem toda uma gestão assumindo, É. um grupo de vereadores assumindo. Pô, Nós deixa estamos eles decidirem. investigando, mas a suspeita é que teve financiamento de campanha. Opa! Mas Suspeita isso é de financiamento de importante. campanha. Eu estou falando isso aí, obviamente, tem imunidade lá na tribuna, mas vou falar a minha opinião. Né? A suspeita nossa é que teve financiamento de campanha por trás disso aí. E que né? tipo falta de investigação o esclarecimento. senhor está fazendo? Nós estamos cruzando os que financiaram a campanha do Napoleão de Jovino, né, que foram os responsáveis pela assinatura do contrato da Câmara, foi o Napoleão e Jovino, né, se teve vínculo de algum empresário, proprietário ou do grupo que administra o imóvel, ou dono diretamente do imóvel que contribuiu com a campanha. E o próprio Raimundo Metti, que era presidente do PSDB, que foi diretor da Câmara. Foi diretor da Câmara. Também era o diretor Também. da Câmara na época. Tanto que foi ele que foi para a coletiva. Então, a nossa suspeita é que teve financiamento de campanha. Olha, o contrato é leonino, contrato de 12 anos. Os argumentos são tantos contra aquilo ali que é um absurdo. 12 anos de contrato. Com a que a Câmara gastou em reforma e vai gastar, ultrapassa o valor do imóvel. Não, realmente uma E aí, situação... eu pergunto, alguém em sã consciência é favorável àquilo ali? Até os vereadores. Algum vereador me responda se é favorável à situação como é aquilo ali. E eu falo isso aí, já emiti minha opinião antes, não tive lá, paciência, está armado, muito pouca coisa não pode ser feita. E eu, na boa, presidente Vanderlei... Para mim é difícil falar isso aí, tá? Só não precisava ter metido a mão nesse... Esse era um vespeiro que não é teu. Não era vespeiro teu. Deixa essa casa de marimbondo, deixa essa casa de marimbondo para outro, pelo amor de Deus, não se mete nesse troço. Mas ele estava no comando, não podia se omitir, né? Já passamos desse assunto, já vamos para outro e tal. Depois eu quero aqui perguntar para o vereador aqui que é sim. Importante. O Fábio Fiedler, para encerrar o assunto anterior, diz que querem que me digam um argumento da Vila ou da Secretaria de Turismo que valida a opinião deles nos dois casos, desfile e meia entrada. Eles não têm argumentos, é a palavra do vereador Fábio Fiedler. Leva o vídeo do Ivan testando que não estava nada definido. A decisão foi tomada sem discussão, foi imposição. É isso que todo mundo está falando nos bastidores com relação à postura da Secretaria de Turismo. Enfim, de novo, eu respeito enormemente o Ricardo Studi, que é um baita num cara, é um cara que tem toda a admiração. Acho que foi uma das melhores escolhas do prefeito Napoleão Bernardes. Mas, enfim, né, gestor público tem que saber que, assim como toma decisões, também pode sofrer crítica, enfim, faz parte do trabalho. Tu vais perguntar sobre a Foz para o vereador. A gente vê o Nax batendo demais, batendo muito, foi na Rádio Nereu, inclusive essa semana, de novo falar sobre o maior escândalo da história de um município do Brasil. Ele usa essa expressão. E há quantos anda? Como é que está esse contrato com a Foz? Não vi mais ninguém trabalhando, foi coincidência por onde eu passei. Lembrando que amanhã o diretor da Foz, o Sérgio Stroik, se eu não me engano, vai estar na RIC TV Record dando uma entrevista para nós, para tentar falar um pouquinho desse imbróglio. Como é que está a Foz aí? Como é que você analisa o trabalho da empresa aqui em Blumenau? Emerson,
A Foz é herança do governo do João Paulo. Nós sabemos disso. Sim. Contrato Herança pesada. bilionário, né, contrato bilionário, nós corremos risco daqui a pouco a empresa ir embora e entrar com uma ação em cima do município e aí vamos E ver não onde é que está vai parar. descartado isso. Claro que não está. Não. Nós estamos não, lidando com o pelo grupo contrário, Odebrecht. não, o gato subiu no telhado. É o grupo Odebrecht, gente. É. É poderoso. É. A gente E sabe já como é fez que é. isso em outra cidade do interior paulista. É, e pode acontecer isso. Por outro lado, nós estamos lá, numa comissão, o vereador Ivanato fala, aí montamos a comissão para analisar o contrato da Foz. Estamos lá com pilhas de papéis, e não conseguimos avançar naquilo ali. Mas por que não? Não conseguimos, porque, meu querido, é muita coisa. Desde o processo de mudança da lei do saneamento nacional, das audiências públicas. Olha, nós estamos correndo o risco da Câmara ter feito uma comissão especial para analisar um contrato e não chegar a uma conclusão. Até quando chegar, a Foz já foi embora. Até quando chegar, foi-se. Então, assim, ó, o risco, eu acho que é uma herança pesada, né, que a população está pagando. Quem está pagando é a população, né, que estão pagando a herança do governo do João Paulo, e vamos pagar por 35 anos, que vai ser prorrogado por mais 4, 5 anos, porque a prefeitura não tem como pagar o aditivo de 118 milhões. O Samar já reconheceu que a prefeitura tem que pagar, o executivo tem que pagar esse dinheiro para a Foz. Cara, meu Deus. Olha, eu ia falar uma palavra, mas não dá para falar porque eu não tenho imunidade. Enfim, dele. foi. E como é que o vereador, como cidadão, como motorista até, eu lhe falo, porque é Péssimo. Impressionante. Qual é a avaliação que você faz? Vocês já foram fazer balanceamento, geometria, troca de Fiz pneus? hoje. Não, você não Bah. teve que fazer a cambagem, alguma coisa, que é impressionante. É O demais. carro ele pode ser zero, mas ele vai ter problema, por mais Vai. que você ande aqui, é E se impressionante. fizer o balanceamento, vai sair e vai não. sair com problema. Será que os caras vão embora e vão deixar isso do jeito que tá? Não. Porque, pô, é impressionante. E detalhe... Que rua que fizeram aqui E para a Itajaí, eu lembro? E a Uma obrigação... parceria com a prefeitura, mas... Sim, e a obrigação é que a Foz não pode mais abrir nem um buraco enquanto não fechar bem o outro. Né? Exatamente. Então o que acontece? A Frei Stanislau mesmo, algum tempo atrás, ela estava um campo minado. Mirante, parecia um Iraque. Tamandaré, na Vila Nova, só para Na citar... mesma via, né? Não, e Aqui loca- a Marechal Deodoro vindo aqui também, aqui no entroncamento, aqui no cruzamento, é impressionante. e locais assim que o asfalto era excelente. De que essa responsabilidade? Não é da prefeitura? Como é? A Foz culpa a prefeitura culpa a Foz. Não, ainda tem a Ela faz agência de um- regulação, Nossa. Se foi criada depois. foi criado Foi criado depois, se contrapondo à Lei Nacional de Concessão. não, e tanto que eu me lembro bem esse episódio, foi durante o processo eleitoral da reeleição do prefeito João Paulo. Ele mandou uma lei autorizando o município a fazer a concessão, não a lei, mas autorizando o município a fazer a concessão na calada da noite. Os vereadores aprovaram na corrida, ninguém discutiu. Depois fizeram a concessão. Depois alguém berrou, mas tem que ter uma agência reguladora. Então vamos fazer a Vamos agência, fazer. bababá. A consulta pública foi pela internet. Foi um troço de louco, sabe? Aí tinha 40 e poucos milhões de reais, dinheiro garantido. Mas só dava para 20%. Ok, gente, faz os 20% e depois vamos começar uma coisa, outra coisa. Rasgaram dinheiro. E ainda vi gente dizendo o seguinte: mas o governo federal não devia ter cortado. Como não devia ter cortado? Os caras liberaram dinheiro ao fundo perdido e o município decide fazer uma outra coisa, se lixando. Agora, a gente não pode falar, tu falaste em campanha eleitoral com relação à sede. Foi no meio de uma campanha eleitoral que começou esse trem. E aí aí tu falaste também Odebrecht, extrapola Blumenau. Era no auge da campanha do José Serra, né? Eu acho que era a campanha, não era do José Serra nesse caso, mas assim, extrapola a questão, porque quando essas grandes empreiteiras, elas têm gente mapeando onde é que tem oportunidade de negócio. Sim, E esse é o combustível do caixa 2 de campanha política, gente. sim. É o combustível de caixa 2. Não, e é bom lembrar Esse que a é o Câmara aprovou tudo isso também. Né? Aprovou. É bom lembrar isso. Passou pela Câmara. É bom lembrar bem isso, que a Câmara, os caras canetearam e aprovaram. Quem berrava? Vanderlei de Oliveira. Né? Verdade. Vanderlei berrava. Bondoso, né? Vanderlei. Aliás, poucos berraram. Era um pouco, mas não tinha muito lá ali. O time Não é à tava toa que foi fechado. aprovado. O prefeito Napoleão, tava junto. Votou O favorável. vice-prefeito Jovino Cardoso, tava junto. Esse time todo, tava todo mundo mesmo lá. E aí? Que herança, hein? Herança Oh. pesada para o povo, para conta. No começo desse ano, a atual administração não chegou a criar uma comissão para estudar as ruas, chegaram a por um tempo parar de fazer obras. O que aconteceu? Essa comissão fez aquele trabalho e parou, não continuou? Eu até acho que deu algum resultado, Fabrício, porque Não, ela deu, a gente sentiu na... deu algum resultado porque ao menos alguns locais foi recuperado o que estava o estrago,
e tal. Acho que algum resultado... E asfaltaram algumas vias, mas asfaltaram, né? a continuidade Sim. que era o problema. Enfim, agora esperar, amanhã vai o diretor da Foz vai estar lá, vamos questionar essas questões. Enfim, eu acho que a empresa hoje está na dela, né? Enfim, a gestão, eu acho que a antiga gestão nos colocou esse prato feito, virou um problemão. Acho que agora fica aquele negócio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Realmente eu não sei se tem uma solução fácil nesse momento, mas infelizmente é assim que alguns gestores públicos tratam da questão pública. Eu estava tentando aqui mais informação, mas não consegui. Hoje era um momento decisivo aí da Operação Tapete Negro. O vereador Jefferson Fortes é uma das pessoas que tem sido muito crítica com relação a essa operação. Hoje, um dos últimos depoimentos, se não o último, é do ex-prefeito João Paulo Kleinobing, atual presidente do Badesc. Ele foi ouvido em Florianópolis a pedido dele. O promotor Gustavo Meirelles se deslocou para lá junto com outro promotor na capital e também com, se eu não me engano, com uma delegada, não sei se é da Polícia Federal ou quem está junto. Enfim, 4 horas de depoimento, ele falou, né, ele optou por falar, enfim, e agora vamos esperar do fundo do coração, não digo com respeito ao prefeito João Paulo, mas que pelo menos essa ação saia bem elaborada, bem embasada, para que tenhamos uma decisão judicial consistente. Tu queria falar alguma coisa, Fabrício? Vereador Jefferson Fortes, qual é a sua impressão? Alguém vai se incomodar com essa operação? Alexandre, eu não tenho dúvida. Eu acho que a Operação Tapete Negro, né, quero parabenizar o Dr. Gustavo. O Dr. Gustavo foi corajoso, né, enfrentou, né, uma máfia do asfalto como a mídia colocou na época. Né, eu acho que foi muito corajoso em relação a isso aí. A gente espera que toda essa conclusão, né, e os envolvidos sejam culpados e todos os esclarecimentos possíveis para a nossa cidade, da onde estavam os esquemas de corrupção, né, o que foi de dinheiro público, tudo isso vem à tona. Né? Eu espero e confio muito no Ministério Público. Alexandre, confio muito no Ministério Público, não tenho dúvida que um resultado, né, plausível em relação a isso tudo, a nossa cidade vai ter. Eu não tenho nenhuma expectativa muito grande de que, por exemplo, haja uma punição dos top de linha, mas eu acho que algumas pessoas têm que, pelo menos, ser punidas. Quem acompanhou, todos aqui eu acho que acompanharam bastante, alguns argumentos do Ministério Público e alguns indícios de irregularidade, eles são muito evidentes. São evidentes. São muito evidentes. Tem coisa que não dá para... E o que eu só vejo que se isso... Porque uma coisa é o trabalho do Ministério Público e outra coisa é a decisão judicial. Né? Então, o que acontece, o que está em risco também é a credibilidade do Ministério Público. Porque caso venha uma ação e essa ação não seja respaldada pelo Poder Judiciário, aí o Ministério Público vai ficar muito acuado. Porque realmente houve todo um indício, a gente sabe que não há condenação, há uma investigação, mas quando tem a investigação toma esse porte do jeito que foi, as pessoas já estão rotuladas de algum tipo de falcatrua, independente delas acontecer. Então tem um monte de gente com a pecha na testa que fez falcatrua. Então, essas pessoas, se elas forem inocentadas, o Ministério Público talvez tenha que rever alguns processos, porque elas foram muito expostas. Elas foram muito expostas. E aí, Emerson, qual é tu acha que vai dar alguma coisa ou não? Olha, Alexandre, até prova em contrário, todo mundo é inocente, como você falou, mas as provas são evidentes. Eu só continuo indignado, a gente já debateu isso aqui, que as pessoas tinham, talvez, eu acho que seria até mais legal, mais bacana, a oportunidade de se afastarem para responder, para tentar, quem sabe, construir uma defesa, mas eu vejo ainda os próprios vereadores legislando, eu vejo alguns profissionais envolvidos também trabalhando, fumando seu cigarrinho, numa boa. Não vamos mais ver. Se mudaram. Eu não vejo mais. Mas essa semana eu vi ainda, e ainda conversando com o mesmo time, entendeu? Esse time que está aqui, com o secretário que assumiu, impressionante aquilo
É impressionante, a minha cara fica como otário mesmo. O povo tem mais exivo, como ele falou, o próprio Brolo. Mas é impressionante, eu vejo os caras agarrados ali, eu digo, pô, mas e aqui? Por que a própria prefeitura, alguém não dá um canetaço, toma uma providência? Ó, sai, vaza, vai te esconder, sai, pô, fica agregado, fica junto, entendeu? Um negócio impressionante que, sei lá, eu acho que eles poderiam ter, eles têm essa prerrogativa, podem continuar trabalhando, tranquilo, legal, mas não cabe nesse caso a questão, eu vejo muito séria, de uma antiga administração com antigos secretários envolvidos com os atuais, no caso das obras ali, por causa desse rolo que é grande. Se alguém errou, se alguém vai ter que pagar, e tomara que alguém pague mesmo, porque as provas são evidentes, e tomara que não sobe só para o bagrinho, né? Só para o pequenininho. É isso mesmo. Esse é o temor. É verdade, é verdade. Vamos esperar aí. O trabalho do promotor Gustavo Meirelles é um trabalho digno de ser enaltecido, praticamente sozinho. Tem sido muito exemplar, mas, enfim, né? Essa é uma... Tomara que isso ocorra. Vereador, o senhor sabe que tem um determinado zoom aí nas redes sociais e muito bate-boca, que essa era uma investigação partidária, que teria o dedo do PT por trás dessa investigação. E eu acho que essa é uma boa oportunidade da gente estar conversando e esclarecendo, porque tem uma situação que envolve o seu irmão, que também é promotor público. Sim. É importante que a gente deixe claro, eu acompanhei esse processo e eu sei que essa investigação, desde o primeiro momento, estava nas mãos do Dr. Gustavo Meirelles. E quando teve a situação de vir o GAECO, que é a força especial do Ministério Público para esse tipo de coisa, que o seu irmão é participante, eu sei que o seu irmão abriu mão e não veio por conta dessa questão. Mas eu acho que essa é uma questão bastante importante de ficar claro, para que as pessoas também parem com essa história. Eu já vi, tem colegas meus jornalistas que falam assim, ó, é uma questão, essa pode ser uma discussão partidária, PT e PSD. E aí a gente coloca o Ministério Público e pessoas muito dignas em situação muito delicada. Sim. Oportunidade boa, Alexandre. Acho que é a primeira vez que eu falo mais abertamente sobre isso aí. O meu irmão é coordenador do GAECO de Itajaí, né? Ele está há 15 anos no Ministério Público. No ano de 2012, eu devo ter falado com meu irmão 2 ou 3 vezes por telefone. Inclusive, ele dispôs a quebra do sigilo telefônico dele, em todo esse processo. Ele é muito responsável, muito dedicado com a profissão dele e foi coordenar o GAECO por méritos, né, ao longo. Tanto é que a Associação Catarinense do Ministério Público e a própria Procuradoria lançaram nota na época se solidarizando com isso. Ele, prevendo essa situação, depois de toda a operação ter acontecido, no dia da operação ele estava no Blumenau, eu nem sabia, né? Ele, prevendo essa situação toda, ele se limitou a fazer a única que era a prerrogativa dele, que era assinar as diligências, essas questões todas. A investigação foi solicitada pela Promotoria da Moralidade daqui, pelo Dr. Gustavo. Quem investiga é o GAECO, a solicitação vai até ele, o GAECO, né, faz a investigação, faz as interceptações, mobiliza a estrutura do GAECO para fazer toda essa investigação. Logo após a investigação, eu conversando com ele, ele falou, olha, nos falou o ano todo, né, eu me precavi, comuniquei todo o Ministério Público que eu tinha um irmão que era candidato na época, né, que eu tinha um irmão que era candidato na época, não teve problema nenhum, né, ele se limitou a fazer o trabalho dele. Essa argumentação foi usada pelo prefeito João Paulo para tentar politizar a operação, né, ou seja, ele tentou colocar em xeque a credibilidade do Ministério Público. Tentou colocar em xeque, eu imagino, né, quando o doutor Gustavo, o doutor Flávio, os membros do Ministério Público verem a argumentação, né, do ex-prefeito João Paulo, que é o Juris Spernation, né, ele está usando um artifício para tentar tirar a credibilidade de uma investigação, né, para eles deve ser triste demais isso aí, né, porque tocaram todo o processo de investigação. Essa investigação toda também, né, eu não podia até então falar direito com meu irmão, né? Também teve um problema, até familiar, a gente teve que se afastar, porque disso, daquilo, questiona isso e aquilo, né? O meu irmão é muito responsável com a operação dele e essa argumentação é lamentável, né? O ex-prefeito ter usado isso para tirar a credibilidade de toda a investigação, porque não vai mudar as gravações. O que foi investigado, independentemente de qual membro do Ministério Público investigou, não vai mudar ele orientando o Brolo a fraudar uma licitação. Não vai mudar todas as gravações. O mérito não muda. O mérito não muda nada. Está lá, está dito.
está reconhecido. As provas que o Ministério Público coletou estão ali, independentemente disso. Então, o que nós não podemos é politizar essa questão, né, o que eu lamentei muito na época, né, como o ex-prefeito utilizou disso, né, tentou prejudicar muito meu irmão. A gente sabe, o governador se envolveu nessa história, nós mexemos com o poder central catarinense, né, o governador, o procurador, o Lio, uma pessoa muito correta, também se manteve, né, isento em relação a isso, mas foi para tentar tirar a credibilidade de toda a investigação, Alexandre. Enfim, é importante essa resposta do vereador, deixando claro que aqui a gente não tem tema combinado, não tem nada, e nem pensamos, nem tinha me passado na cabeça fazer esse questionamento com o vereador, mas como nós fomos para essa conversa, eu achei importante, oportuno, porque isso rola muito zum, zum, zum. Então é importante deixar claro, e eu imagino que o Ministério, eu tenho a certeza, a convicção que o Ministério Público está acima dessas questões e é uma das instituições mais respeitadas e que mais funcionam a serviço da cidadania no país. Participações. Temos aqui o Michel Sabac, colega participando Michel, com a gente. Maravilha. Está conseguindo nos assistir. Bem-vindo, Michel. Obrigado pela grande abraço, Michel. Também o Anderson, ele manifesta uma preocupação, que é o final dessa história do contrato com a Foz, se não vai vir outro contrato milionário com outra empresa para reasfaltar toda a cidade e colocar toda a cidade em dia. E também o Gil Bran participa conosco, ele faz uma pergunta ao vereador pedindo se existe alguma disputa interna dentro do PT, do grupo ligado ao vereador e a outro grupo ligado ao deputado Décio Lima. Diz ao vereador Vanderlei, certo? Ao vereador Vanderlei. Isso a gente já ouviu muito, essa briguinha. Briga interna no PT? Não, deve ser difícil. Deve ser difícil. Deve ser outro partido. Eu acho que tem no PR do Célio Dias, acho que tem disputa interna. O foco é estadual, deputado? É isso que dizem, mas é muita especulação. Na verdade, eu posso afirmar disputa interna, é óbvio que existe no PT, mas nesse momento não existe disputa em relação a isso aí. Não existe mesmo. Não é nenhuma disputa. O vereador Vanderlei é candidato a deputado estadual, a deputada Ana Paula é candidata a deputado estadual, o deputado Décio Lima pode compor uma chapa majoritária ou a reeleição do deputado federal, né? A eleição do ano passado foi um divisor de águas para o próprio partido no município, né? Então hoje o que eu posso afirmar é que essa disputa já não é mais o que foi no passado, né? Eu acho que o PT, né, até pelo próprio tamanho que a eleição lhe colocou, né, ele está bem unificado em relação a isso tudo, em relação à política municipal e nas eleições do ano que vem. Ô Jefferson, como é que tu analisas o governo Dilma? Claro que é do teu partido. Tudo bacana, não é legal, Emerson. Eu vou te falar. O governo essa da Dilma, redução que caiu barbaridade por conta dessas manifestações. Sim, o governo da Dilma deu continuidade ao governo Lula, deu continuidade a muitas coisas. Eu acho que faltou inovar, faltou ter a popularidade, a ligação com a massa do povo brasileiro que o Lula tem. Acho que faltou isso. A política econômica, que naturalmente ela incide em relação às eleições gerais, foi o que ajudou a baixar a popularidade da Dilma, mesmo ela tendo desonerado os produtos da cesta básica. As últimas pesquisas, a cesta básica aumentou, né? Então, muita coisa assim, eu acho que o governo Dilma atravessa a maior dificuldade que já atravessou. Por outro lado, né, nós não podemos voltar ao passado. Nós não podemos retroceder ao que representou, né, os anos neoliberais no país. Não, mas agora tem assim, o pessoal do PSB, Partido Socialista, o Paulinho Bornhausen, o Jorge. Os jovens viraram socialistas. Cara, é maravilha. Por isso precisa da reforma política, Alexandre. Precisa. Porque os partidos estão muito frágeis. Programaticamente. Mas quem é que quer fazer essa reforma política? O PT? O PT quer fazer. Quer fazer, Alexandre. Ah, mas quantos o PT elegeu na esteira do Tiririca? O PT elegeu 4. Mas não interessa pro PT. O PT Nacional 1 quer proibir a coligação proporcional. O PT Nacional quer o voto em lista. Para quê? Para fortalecer os partidos, tornar o debate político mais programático, menos personalista, o fulano e tal, o fulano aquilo. As pessoas têm que verem a política nas ideias, nas bandeiras, né, nas opiniões sobre os temas do país, da nação. Os partidos estão muito frágeis, são 30 partidos, se vendem em tempo de televisão, virou um negócio ter um partido, é muito ruim para a democracia isso aí. É que todo mundo está no poder, quer se perpetuar. E como é, o vereador, uma questão da minha parte, como é que tu vê a situação do próprio Lula, que até hoje nunca soube, não sabe de nada, essa semana até escreveu um artigo para o New York Times, falando
que os políticos e o sistema não são o problema do país, enfim. Ele escreveu um artigo lá que a situação aqui também não gostou, se eximindo novamente de culpa, porque o Lula até agora nunca soube de nada, fechou os olhos para muita coisa. Como é que tu vê isso? Ele que trouxe, né, com todo o carisma, isso a gente não pode tirar, elegeu a Dilma, mas continua não sabendo de nada. Como é que tu analisas o próprio Lula, o momento dele? Porque uma hora ele vai voltar, né? Essa história do nunca soube de nada é interessante. Interessante. É porque isso foi plantado de uma maneira, e olha, eu vou dizer uma coisa. O Lula... Foi plantado? É óbvio. Por exemplo, mensalão. Vamos debater. Eu gosto de debater a questão do mensalão. Foram condenados. Foram condenados pelo quê? O que o Roberto Jefferson falou? Existia pagamento de mensalão, mesada para os deputados votar com o governo. Não, isso não foi comprovado. Foi comprovado caixa 2 de campanha. Mas o senhor acha que é crime? Claro, é crime. O caixa 2 de campanha é crime. Ah, bom. Tanto é que foram condenados. Claro, foram condenados. Okay. Quando estourou isso, o que o Lula fez? Afastou todo mundo. O Lula afastou todo mundo. E quem lembra o pronunciamento do Lula, o Lula diz, olha, eu me senti traído em relação a isso. Né? Por exemplo, você acha que o Napoleão sabe de tudo o que acontece lá? Aqui na Prefeitura de Blumenau, eu tenho certeza que boa parte de muito esquema continuou no governo Napoleão Bernardes, que o prefeito não tem conhecimento. Mas um bom administrador deveria saber pelo menos de alguma coisa. Claro! O Lula também. Deveria, óbvio. Deveria. Agora imagina o tamanho do time. país, né? O tamanho do país. O fato de não saber nada foi uma questão eleitoral colocada para tentar derrotar. Isso. Claro que foi. Né? E você Mas ele sincero. sempre se esquivou, né? Não, mas o Lula... Nas coletivas, nas entrevistas. Não, mas o Lula enfrentou muita coisa. Né? Tanto é que foi reeleito. E, gente, o governo Lula foi o governo que mais distribuiu renda na história do país. Pode falar o que quiserem. A minha mãe, eu lembro da minha mãe, comprando um aparelho 3 em 1 e pagando em 12 vezes. Hoje tu entra, compra carro zero, casa própria era para rico há 10 anos atrás, universidade, né? O governo Fernando Henrique não criou uma universidade. Quantas universidades foram criadas? Né? A democratização do acesso não se cria aqui ao no ensino Blumenau, né? O superior. puxadinho da UFC. Aqui da... Mas criaram muitas outras. Criaram muitas outras. Gente, a universidade não é mais para rico. Há 10, 15 anos atrás era. Então muita coisa melhorou no país. Né? Obviamente que tu enfrentar o império do que foi a Globo, né? Tu enfrentar o império da mídia nacional contra o governo, não é fácil, meu querido. Mas hoje estão tudo Não é amigos, fácil. né? Não estão tudo amigo. Né? A maior é fatia diferente. sempre... Não, mas é óbvio. Mas É, acontece aqui. Vamos dar uma... também. Estamos aqui nos organizando, aqui tem... Vamos nos mobilizando já para o final e uma sugestão novamente do Toned aqui para o vereador, para que entre com um pedido para tentar isentar o ISS e também do preço do ingresso da Oktoberfest. É um pedido aqui do nosso Toned. Toned é bacana, gosta do Toned. Rapidamente a gente... Emerson Luiz, então como é que é? Eu não entendi. O time de Blumenau joga com o Márcio Santos na zaga, Maurinho na frente. E vai jogar contra quem? É Inter de Laje, J. Malucelli? Não estou entendendo, cara. É que o Blumenau, eu não estou usando a expressão Beck, porque é o Blumenau, aquele Beck, vice-campeão catarinense de 88, participou da Copa do Brasil, da Série B do Campeonato Brasileiro, aquele acabou, não existe mais, baixou o CNPJ na CBF, não existe mais aquele Beck. Só que esse grupo atual, inteligentemente, espertamente, acabou pegando a marca, vai utilizar o símbolo, as cores, está juridicamente amparado e tem usado o Beck. E para aquele torcedor mais ferrenho, esse é o Beck. Independente se o estádio Adelmar Ramos da Silva morreu, se aquele clube também já está enterrado, mas é o Beck. E há um sentimento na cidade, principalmente nas redes sociais. Até escrevi essa semana na minha coluna do ND Online que espero que esse torcedor fervoroso ele saia do computador e vá para o estádio no dia 3 de agosto, que é o dia de estreia desse Blumenau contra o Internacional de Lages, numa terceira divisão. Imagina fazer futebol na terceira divisão de Santa Catarina. Não, a expectativa eu estou desafiando para ver se ultrapassa o público médio do Metropolitano, que é de 1.200 torcedores. Estou falando em 3.000, eu duvido, mas tomara que dê certo. Eu acho que, também falei na RIC Record essa semana no Jornal do Meio Dia, é ter mentalidade muito pequena, achar que se der tudo certo, os times se encontrarem em 2015 na primeira divisão, oxalá que isso aconteça, com uma cidade talvez com 400, 500 mil, não se tenha 2 times numa cidade. Isso é pensar pequeno. Eu acho que dá, cabe sim, é só questão de administração. O Márcio Santos, o zagueiro tetracampeão, ele foi contratado para participar do processo de profissionalização do departamento de futebol e vão usar a marca dele para atrair clientes, para buscar patrocinadores. E o Blumenau, queira ou não queira, ele incomoda o Metropolitano.
quem é do metrô vai negar sempre. Mas essa reação, eu já acho que é uma contrapartida do Metropolitano, baixando o preço do ingresso. Porque há quanto tempo nós brigava, baixa ingresso, vamos lotar o SESI, que é mais fácil lotar o SESI do que 1.200. Não baixava. Aí o Blumenau lançou a segunda-feira essa campanha com novos patrocinadores, com o Márcio Santos por trás, anunciando reforços de jogador, inclusive, que já passou até pelo Metropolitano, e deu uma certa sacudida, penso eu, porque esse nome ainda incomoda, porque eu não consigo admitir que uma cidade hoje com 320 mil habitantes tem uma média metropolitana de 1.200 torcedores no estádio. É vergonhoso. Agora vamos ter aí 2.000 ingressos antecipados à venda com a metade do preço. Imagina, você pode pagar R$15 na arquibancada no próximo domingo ou R$7,50 o estudante. 5 na geral ou R$2,50. Imagina, você vai assistir um time de futebol profissional jogar com esse valor, é a oportunidade. Eu acho que é já uma contrapartida já buscando, lotando o SESI para que ofusque o próprio Blumenau que está voltando. E o Metropolitano recontratou hoje o Maurinho, que despontou aqui no Campeonato Catarinense ano passado. Foi um erro dessa atual diretoria ter negociado com o futebol da Bielorrússia. Daí diretoria. Só saiu o Vadinho, entre aspas, que o Vadinho ainda está, a Pita. Os caras ainda da diretoria, então todos são os mesmos ainda, por isso eu uso essa diretoria. Okay. O Vadinho deixou de ser presidente, mas nunca deixou de participar, de dar o pitaco. Venderam por 500 mil, até hoje não receberam um centavo. Colocaram na FIFA. Baita negócio. Colocaram juridicamente na FIFA, consultaram e está liberado. Eles vão usar o Maurinho de novo. Talvez ele jogue domingo. Eu fui no treino hoje à tarde. Está bem, está fininho, está empolgado. Já não sabe o que se passa na cabeça do jogador depois de ter passado por dificuldades na Bielorrússia e ter se destacado no Internacional de Porto Alegre, com a imprensa gaúcha, que é muito forte. Mas no Inter qualquer um. Dentro moral. Aí voltou para o 15, largado numa segunda divisão, e o Beck e o Metropolitano foi lá e acabou pegando novamente. Mas eu acho que é um bom reforço. É um jogador que falta ali para fazer essa ligação e tomara que dê certo. Eu acho que o futebol do Blumenau tem que ter torcida, porque o Blumenauense adora ficar na frente da TV, adora ir em shopping center, mas para ir em campo de futebol é difícil. É um torcedor de resultado. E se o SESI não lotar domingo, aí o torcedor não quer o Metropolitano. E o Blumenau que vem aí para tentar fazer o próprio metrô se coçar um pouco. Vereador, para encerrar, o senhor gosta de jogar bola? O senhor não tem jeito que gosta de jogar bola. Gosto de jogar bola. Joguei moleque bom de bola muitas vezes, Alexandre. É mesmo? E aí, como é que é? Beck ou Metropolitano? Beck, sem dúvida. É Beck. Claro, torço pro Beck. O cara do Metropolitano votou em ti agora. Sim, mas eu respeito. O futebol é outra questão. Eu respeito muito, mas eu torço pro Beck por várias outras questões. Tem inclusive vi essa semana a declaração semana passada do Abel. Né? O Abel falando, o Lula e a Dilma de vir para fora. Pô, o Abel não entende nem de futebol, tem terreno Metropolitano. Que é isso? O Abel vai entender de política. Também vai entender de política. Mas eu torço o Beck. Na internet como técnico da seleção, porque ele só dá entrevista segunda e sexta-feira. É time grande, né? Time grande. E para falar de política. Cheio de marca para mostrar, mas daí só mostrou no segundo. Os caras são gênios da lâmpada, cada dia. Super. É quem acata isso, esse é o problema, né? Vamos passar a régua aqui, já passamos do tempo. Fabrício, e aí, as pessoas podem ver depois o programa, como é que vai ser? O programa fica reprisado, você pode continuar acompanhando pelo conversanarede.com.br, fica o vídeo, tem esse programa, esse é o nosso 9º programa, todos os programas anteriores também estão disponíveis aqui. Você pode continuar comentando também. E o nosso próximo programa ao vivo, com a sua participação ao vivo aqui com a gente, é quarta-feira que vem, 7 horas da noite. Nós esperamos você. É 7 horas da noite. Depende. Eu vou estar de férias. Né? O Alexandre José, não sei se já vai ter voltado. O Perrinha, não sei onde é que estão. Mas nós mantemos vocês informados. Há uma contra... Temos que discutir isso aí amarradinho. Mas tá quarta-feira que vem. Férias? Outras não, férias. Era o Emerson. Só tem que ver, se a gente encontrar o Peninha até quarta-feira, tem programa. Senão nós estamos. Por favor, nos mande. Senão nós estamos mortos. Emerson Luiz, e aí? É isso aí, só para reforçar então, o Metropolitano, no momento, é o time da primeira divisão, é a bola da vez do futebol do Blumenau, mas o Beck vem aí agora, ou o Blumenau, na terceira divisão, e por que não ele não tem essa oportunidade? Todos têm a chance de um lugar ao sol, e o Metropolitano, humildemente, o Blumenau, confusão que acaba fazendo aí, mas eu acho muito legal isso pro futebol no futuro. Quem sabe, é o ano do Blumenau, ele tem que subir, porque se não subir, aí é complicado você permanecer mais um ano na terceira divisão. Tomara, eu torço muito porque eu vi em 2 oportunidades, 2 amistosos, a prefeitura fez isso. Eu ia até lançar uma ideia na coluna, na própria RIC, mas eu acho que é cedo. Primeira divisão Metropolitano com terceira do Blumenau, está começando agora, tudo bem. Mas quem sabe ano que vem, o encontro, aniversário da cidade, abre os portões, como foi feito
No governo do próprio... Terminar a pancadaria. Mas foi muito legal. No tempo do Aderbal, o Aderbal lotou, foi muito legal. O Metropolitano fez 2-1, venceu o jogo com as duas torcidas. Naquele tempo, uma rivalidade bacana. E no César, o Metropolitano deu um tapa no Blumenau, ganhou de 6-1. Mas foi tão legal sentir aquilo, essa geração um pouco legal de rivalidade. Eu acho que falta isso na cidade. E até semana que vem, e daqui a pouco vamos torcer aí para o Atlético Mineiro, que joga pela Libertadores. Vereador Jefferson Forrest, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que o senhor enriqueceu bastante o debate. E lhe pergunto, foi bom para você? Não, Alexandre, obrigado pela oportunidade, Fabrício, Emerson. Acho que é importante fazer sempre o debate, a gente tem que convidar mais vereadores também para estar aqui presente. Eu agradeço já. E aí, a situação, é bom lembrar, né? Também está aberto aí, né? Sim, vereadores citados. O vereador Fábio Filho é outro está na fila aqui. E agradeço a oportunidade. Né? Para mim é importante, né, fazer um bom debate com vocês. Vocês discutem, avaliam bastante a cidade. Né? Como eu falei, já assisti o programa algumas vezes, que é importante também saber disso. Né? E também, muito obrigado. Maravilha, é isso aí que a gente quer. A gente quer convidado com opinião. O vereador Jefferson Forrest não fica em cima do muro. A gente pode concordar, não concordar, mas tem opinião. Esse é o caráter do programa. Assim foi com os nossos outros convidados, Dr. Carlos Seara, com o Tonetti, com a Liliane. Sempre aí nós estaremos trazendo as pessoas que são as nossas parceiras, gente com opinião, para enriquecer esse debate. Estamos encerrando, tenho que mandar um abraço para o Fabrício da Hightech Informática, que nos dá um suporte muito legal aqui, para o Renato e para o Diego da Quasar Produtora, e dizer o seguinte, pessoa que é discreta é droga, é muito ruim. Tu sabia que o Renato Scheid está de aniversário? Não, nem um pouco. Não, o Renato é nosso parceiro, eu conversei com ele 2 vezes hoje lá na TV, estamos desde cedo aqui. Eu não sei se ele é discreto ou mão de vaca. Mão de vaca. Eu acho que é mão de vaca. É mão de porque, assim, ou não quis pagar uma cuca ou nada. Mas agora, por um acaso, assim, veio uma mensagem, não sei de onde, que veio, talvez seja do filho dele, o Diego, não sei se é isso, mas dizendo que é de aniversário. O Renato eu conheço desde os primórdios da TV Coligadas, antes da TV Coligadas já trabalhava em televisão. É um grande companheiro de longa data e também um parceiraço, sem ele. É Beck? Beck Figueiredo. Bom, mas também, né? Isso aí. Todo Ele é mundo do é tempo do Renner, do Rio Grande do Sul, porque ele é antiguinho. Diego também. Ele é antiguinho, ele é antiguinho. Dois Renato são Beck. como é que era, Renato? Toneca, né? Ô, grande parceiro, olha só. Então, isso sim é do tempo do Ariri Pistola. Nosso grande abraço, nosso carinho aí. Muita alegria, muita saúde para todo mundo aí, para o Renato, para a família, que eles têm sido nosso parceiraço. Gente, obrigado. O programa vai estar disponível no site do Conversa na Rede, vai estar disponível também no meu blog, Fórum Blumenau. Vocês podem comentar, dar uma olhada lá, dar seus pitacos, concordando, discordando, mas esse é o espaço da democracia e é isso que a gente quer. Um grande abraço. Semana que vem eu não estarei aqui. O Conversa na Rede vai estar com todos os companheiros levando muita informação, muita risada e muita polêmica para você. Até lá, obrigado. Boa noite. Mas aí ele se juntou